1980, o Papa João Paulo II visita a minha cidade, Fortaleza. Visitando a minha cidade, o cardeal Loscheider, Dom Aloysio Loscheider, era o arcebispo de Fortaleza. E ele tinha um carinho muito especial por mim. E ele me chamou e disse: Moisés, eu queria pedir que, em nome de todos os jovens, você desse um presente ao Papa. Eu fiquei feliz, fiquei honrado. Eu disse: muito bem, Dom Aloysio, e qual é o presente que eu vou dar? Ele disse: não sei, você é que vai escolher. Aí, professor, eu fiquei preocupado. Porque o que é que um jovem, não é fácil, não. um jovem de 20 anos como eu, o que é que eu teria para dar para o Papa? E eu me pus em oração. E em oração, então, me veio todo aquele desejo interior que eu tinha de dar de graça o que de graça eu recebi. Eu passava nas ruas da minha cidade, via os jovens, muitas vezes nos pontes da rua da minha cidade, buscando a felicidade em tantos lugares. Eu dizia: meu Deus, eu encontrei a felicidade. Tu, Cristo, és a minha felicidade. És a felicidade que esses jovens procuram. Como eu ia ao encontro deles? Eu não sabia como, mas dentro do coração eu tinha aquela convicção. E aquela inspiração se transformou numa coisa muito concreta. Eu já sei o que é que eu vou dar de presente ao Papa. Vou dar a minha vida e a minha juventude para dar de graça o que de graça eu recebi. Para evangelizar os jovens, os homens e as mulheres distantes de Cristo, distantes da igreja. E foi isso que aconteceu. No dia 9 de julho de 1980, aos pés de João Paulo II, por isso nós gostamos de dizer que a nossa vocação nasceu aos pés de Pedro. Aos pés de João Paulo II, eu entreguei aquela carta onde eu ofertava minha vida e minha juventude para evangelizar. Especialmente aqueles mais longe de Cristo e da igreja, e particularmente os jovens. Foi um momento de muita graça, professor, porque eu sempre repito que naquele momento, quando eu olhei para o Papa, eu tinha ensaiado dizer um bocado de coisa para ele. Não disse nada, professor. Não disse nada, né? Então entregou a carta. Fiquei paralisado. Mas os olhos do Papa João Paulo II, do beato Papa João Paulo II, agora 1º de maio, né? Ele tinha uns olhos que eu sempre digo, né? Um azul que até hoje eu procuro e eu não encontro mais, né? Aquele azul. Ele como aqui se penetrava no meu coração. Como que dizia assim: não precisa dizer nada mesmo, não. Eu entendo, eu acolho. Como ele gostava de fazer, né? Ele abraçou, tocou assim o meu rosto e me abençoou. Aquele olhar e aquela mão que me abençoava marcaram. E eu percebi que ali eu tinha recebido uma graça, que eu não entendia bem qual era. Mas ali eu tinha recebido... Não tinha começado ainda a comunidade? Nada, né? Nós evangelizávamos os jovens do nosso colégio e tudo, mas aliás, professor, eu sempre gosto de dizer, eu nunca tive intenção de fundar nada. Não foi um plano, não foi um projeto, né? Deus não mostra, né? Só depois. Exatamente. Só depois que a gente entende, né? Só depois. E a gente ainda custa a entender, ainda a gente vai entendendo, né, do decorrer da caminhada. Ainda hoje eu posso dizer que não entendo por completo. É verdade. Porque a obra de Deus nos ultrapassa. É verdade. Deus não mostra pra gente o que Ele está fazendo. Não. E ali, depois daquele momento, foi começando a vir uma inspiração dentro do meu coração, né? Como concretizar aquela oferta que eu tinha feito diante do Pai. E eu pensava nos jovens, especialmente aqueles distantes de Cristo e da igreja. Eu pensava, bem, eles não aceitam um convite como eu não aceitava, de ir à igreja, de ir para um final de semana que a muito custo me convenceram. Como ir ao encontro desse jovem que não quer ouvir falar de Cristo, da igreja? Como evangelizá-lo? E começou a vir uma ideia que parecia um pouco louca na minha cabeça, né? Bem, o jovem que não vai à igreja, ele vai a uma lanchonete, uma pizzaria. Por que não fazer? É um point. É um point. Por que não fazer um lugar neutro? Uma lanchonete, uma pizzaria, para evangelizar? E aquilo vinha no meu coração de uma maneira forte, de uma maneira intensa. E eu passei 2 anos rezando com aquilo, porque eu achava que era coisa minha. Até um dia que eu partilhei numa festa de aniversário com alguns jovens que estavam vizinhos a mim, eles se entusiasmaram e depois de pouco tempo nós estávamos inaugurando aquilo que depois viria a ser a Lanchonete Shalom, o Centro Católico de Evangelização Shalom, que era uma lanchonete como em Fortaleza, né? Uma pizzaria, só que a diferença é que os sanduíches eram todos de nomes bíblicos, né? Os sucos de nomes bíblicos, né? E tinha um segredo. Atrás da lanchonete tinha uma capela com o Santíssimo Sacramento sempre exposto.
os jovens chegavam, nós éramos aqueles que acolhíamos os jovens e nós testemunhávamos a nossa experiência de fé. E ali começávamos um diálogo ali na mesa, que começava muitas vezes na mesa, que tinha sempre uma bíbliazinha em cima da mesa, começava ali e muitas vezes terminava na Eucaristia, diante de Jesus, e fazendo a experiência. E aqueles jovens que estavam comigo, que começaram junto comigo, eles começaram a dizer: Moisés, nós queremos fazer a mesma experiência que você fez. Nós queremos também ofertar a nossa vida a Cristo em favor da evangelização na igreja. E assim nasceu a comunidade. Não um projeto, não um plano da minha cabeça, mas algo que me ultrapassou completamente. Aquelas jovens, aquelas Isso há famílias, 28 anos atrás. Há 28 anos atrás. Que beleza. Uma coincidência providencial, que só 10 anos depois dessa experiência eu notei, é que o meu encontro com João Paulo II aconteceu no dia 9 de julho de 1980. Sim. E a inauguração desta lanchonete para evangelizar, desse Centro Católico de Evangelização Shalom, aconteceu no dia 9 de julho de 1982. Mas não foi intencional. Depois, quando eu fui ver a história, eu vi a coincidência de dias e de datas, que na verdade era uma providência. E um grande sinal que aqueles dois fatos estavam profundamente interligados em Deus. Que beleza. Moisés, e hoje, vamos dar um salto de 28 anos. Hoje, como é que é a comunidade? Quantas pessoas tem? Quantos consagrados? Quantas casas? Fala um pouco de hoje. Depois nós vamos detalhar mais. Vamos lá. Professor, eu não sou muito bom de número, não. De matemática, não. Não, números assim, macros. Números macros, uma análise macro. Nós somos uma comunidade de vida e de aliança. Na comunidade de vida, nós devemos ser entre sacerdotes, entre celibatários consagrados, entre famílias consagradas que vivem em missão. Nós devemos ser cerca de 800, mais ou menos, de comunidade de vida. De vida. Comunidade de aliança, que são aqueles que vivem o mesmo carisma, mas estão nos seus trabalhos, nas suas profissões, né? Estão evangelizando dentro das suas realidades próprias e também fazem uma aliança forte com a comunidade, devem ser mais ou menos umas 4.000 pessoas. E na obra, que são aqueles que caminham junto conosco, que a comunidade faz todo um itinerário de fé, todo um processo de crescimento, desde o querigma até o discernimento vocacional dessas pessoas, nós devemos ser cerca de 30 a 40 mil pessoas que estão dentro deste caminho da comunidade. Né? Que beleza. Moisés, e você fez uma opção pelo celibato. É verdade. Hoje a gente vê, por exemplo, aí, você é leigo, né? Você não é sacerdote, você é diácono, não? Não, nem diácono leigo. Não é, completamente leigo. E fez uma opção pelo celibato, por quê? Olha, quando a gente vê tanta gente criticando o celibato dos padres, você leigo faz uma opção pelo celibato. Exatamente. Muita gente diz assim, mas por que você não é padre, né? Por que você não é padre? Eu costumo responder esta pergunta dizendo, ninguém pode se atribuir a algo, a passagem do Evangelho, João Batista diz, que não recebeu do céu. Nosso Senhor nunca me chamou, pelo menos até hoje eu não ouvi essa voz, né? Ao sacerdócio. Nosso Senhor me chamou para eu ofertar a minha vida, a minha juventude, as potências do meu ser, a minha capacidade de amar e de me doar inteiramente a Ele em favor de um povo. E na igreja, em favor de um povo. Muitas pessoas perguntam, você não poderia fazer isso casado? Poderia, sim, é verdade, eu poderia. Mas seria de uma forma diferente. Nosso Senhor me chamou a consagrar a potência da minha sexualidade, a potência do meu amar a Ele, numa união particular com Ele. E esta união produz uma força espiritual particular em favor daquela obra a qual eu me consagrei. Em Deus eu me consagrei a servir. O casado, por exemplo, ele tem um dom fundamental e um dom indispensável. O sacramento do matrimônio, algo sagrado. O amor humano é levado a dimensão sobrenatural. E Deus se agrada e se alegra com o dom da família. Deus se agrada e se alegra com o matrimônio. O sacerdócio, um outro dom fantástico, que um instrumento de Deus, ministro em persona Cristo, que podem, em nome de Cristo, podem ministrar os sacramentos, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, perdoar os pecados. E da mesma forma como cada um desses dons tem suas características particulares, o celibato em si mesmo é um dom fecundo de amor. Alguém que renuncia à constituição de uma família para se ofertar a Deus, e nessa oferta a Deus gera uma fecundidade espiritual desconhecida e misteriosa. Mas e qual é o segredo para que um celibatário viva bem? Ou seja, ele não precise de não digo de uma mulher, de uma esposa.
Quando eu digo mulher, aí Claro. eu digo mais no relacionamento, vamos dizer assim, de vida conjugal, vida Sim, assim, sim. de uma esposa, de filhos. Qual é o segredo para um celibatário viver isso bem? Essa vocação, esse chamado de Deus. Professor, cada homem tem dentro do seu coração, cada homem, cada mulher, o homem em si, a humanidade, tem dentro do seu coração, a gente pode dizer assim, algumas cordas, que a gente poderia dizer que é da humanidade, né? Falando metaforicamente. Toda pessoa, ela é filho. Todo mundo nasceu de alguém, é filho. Então tem a corda da filiação. Toda pessoa é irmão, num certo sentido. Mesmo que não tenha irmão de carne, de sangue, mas tem sentidos de fraternidade. Certo. Toda pessoa tem a corda também da responsabilidade. A nossa humanidade foi criada e necessita de uma complementariedade. E toda pessoa, homem e mulher, tem a corda da paternidade ou da maternidade. O celibatário, ele não é que ele renuncia a essas dimensões. Ele usa todas essas cordas harmônicas da sua humanidade, mas ele canaliza essas potências para Deus e para os outros. Por exemplo, eu acho que um dos segredos que eu, como celibatário, é que eu tenho uma responsabilidade, sim. A minha responsabilidade é com Cristo. Ele vive a minha dimensão de complementariedade. Não, o celibatário não é o isolado, não é o homem das cavernas que vive sozinho. Não, o celibatário é alguém que se dá profundamente a Deus em cada uma das pessoas com quem ele convive, com quem ele está, e ele é enviado, com quem ele se doa o seu tempo, a sua dedicação. Eu fico imaginando, professor Felipe Aquino, você é casado, quantas vezes os seus filhos, de madrugada, o senhor teve que se levantar com febre, doente, cuidar, se desgastando pelos... Isso é sinal do amor humano, da beleza do amor humano. E nós, celibatários, também somos chamados assim a gastar também a nossa vida dentro da dimensão de universalidade, com aqueles que são filhos de Deus, amando aqueles que muitas vezes não foram amados, se dedicando àqueles que precisam de dedicação, ofertando a nossa vida e a nossa humanidade, esposo de Cristo e esposo também da igreja, se dedicando e numa dimensão de filiação e de paternidade também. E é isso que dá, então, o sustento. A harmonia. E, sobretudo, isso se dá através da oração. A responsabilidade é a oração. O segredo é a oração. Sem dúvida. Porque nós não podemos viver uma responsabilidade sem ter um coração inflamado de amor. E o que inflama um coração de amor? É a intimidade, assim é a como... convivência. Certo. Assim como o esposo e a esposa alimentam o seu amor na intimidade conjugal, o consagrado alimenta profundo. Se todo homem necessita disso, esponsalmente falando, desta chama de amor que precisa ser inflamada na oração, porque todos nós somos almas esposas, independentes dos nossos estados de vida de Deus, sim, o consagrado de uma maneira especial, por meio da meditação da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da união dos sacramentos, inflama a sua alma de amor a Deus. E esta presença de Deus torna a sua humanidade plena. O consagrado não é alguém amputado, é alguém por inteiro. O celibatário é alguém por inteiro, que se inteira em Deus e se doa aos homens.